convicção, que tem esse poder, e é isso que eu quero ouvir da Marilda, da professora Vânia e do Marcelo. O Marcelo já está ali também com a... iniciamos agora a nossa terceira mesa, instruções normativas, questões de ordem e consultas. A eficácia erga omnes e inovadora da atuação jurisditiva, porque legislativa não é, mas termina sendo, da justiça eleitoral. Marilda, que prazer. Bem-vinda. Professora Vânia, imenso Tudo prazer. bem, professor? Marcelo. André, nosso moderador, debatedor, deu um show aí na condução da mesa 2. Eu agradeço muito também, André, por isso. E participa das nossas discussões. Adriano, só vou dar uma fugida aqui, agradecer demais a você, André, a Ricardo, a Patrícia, a todos. Volto já, prometo que vou participar também assistindo. Enfim, foi fantástico. Vou só dar uma Volta, fugida. Luciano, não foge não, hein? Não foge não. Fugir, Luciano. Vou comer. Tá bem. Almocem. Marilda, Marcelo, Almocem. Vânia. Beijo. Mas eu não vou ficar. E nós tivemos aqui esse contratempo com o Teams, que vocês, por isso estamos aqui. Ricardo nos recebeu, está recebendo na casa do Zoom, casa virtual dele, nos fez essa gentileza. Pois bem, Marcelo, Marilda, professora Vânia, vocês três têm um desafio, portanto, veja que já numa questão, uma resposta à consulta eleitoral, olha, já tivemos decisão erga omnes sobre convenção, não é? Ainda ontem, não foi ontem, não foi? É mesmo. Então, estamos bem apropriados do tema. Seguindo, então, aquela sequência, a professora Vânia, depois Marilda, depois Marcelo. Marcelo, aqui mandam as mulheres. Como sempre, devem mandar em tudo mesmo. E veja bom que eu só concordo no final, viu? Eu só concordo, de acordo. Aqui também a questão do gênero, de gênero no Congresso, na participação, foi absolutamente observado, no menos de 30%. E olha que eu busquei até um número maior. Então fez o cálculo, professor? Fiz o cálculo no detalhe, para não ter nem dúvidas. Tá vendo? Professora Vânia, bem-vinda. A senhora está com a palavra. A palestra é sua. Bem, vou procurar aqui fazer apenas algumas linhas mestras dos 3 pontos, até para que possamos, então, vamos fazer da seguinte maneira, né? Apresentar alguns pontos, né, nodais, né, para que depois nós três possamos discutir melhor o assunto, né? Vamos começar na ordem do título proposto pelo senhor, professor. Começando pelas instruções normativas. E eu pego como paradigma, vamos dizer, histórico, esse embate, né, entre instruções normativas e a questão da aplicação da legislação. Ele é uma permanente situação conflituosa, né, na seara eleitoral. Mas o Supremo Tribunal Federal se debruçou mais atentamente sobre essa contradição, notadamente lesando, né, até a questão da separação dos poderes, a problemática do poder regulamentar da justiça eleitoral. Os colegas vão lembrar, na época do julgamento, né, daquelas ações de perda do mandato parlamentar por infidelidade partidária, né? Eu acho que, a partir daí, é um ponto que a gente pode ter de paradigma, né? As resoluções, né, elas têm o objetivo, né, elas são eleitoral, têm o objetivo de regulamentar, executar as eleições, mas o fato é que o poder regulamentar e normativo da justiça eleitoral, ele precisa ser desenvolvido dentro de um balizamento, dentro de certos limites formais e materiais. E esses regulamentos eleitorais só podem ser expedidos segundo a lei ou para suprimir alguma lacuna, né? Fora dessas balizas, professor, me parece que a justiça eleitoral, ao longo, né, de certo tempo, vem inovando, né, em matéria legislativa e, de certa forma, ao meu sentir, contrariando
dispositivos legais até formais. Na eleição passada, eu mesma fui vítima, né, num processo de um cliente meu, um processo tolo, né, de prestação de contas, não é mais uma situação que era uma imprecisão formal muito pequena, né, e que havia até um alicerce legislativo, né? Na época, cheguei, quando vi as contas absolutamente rejeitadas, sem aprovação por ressalva, até me consultei com a doutora Denise, ali do TSE, nossa colega, ela levou um susto, achou aquilo ali uma aberração, eu falei, mas do Rio de Janeiro sai tudo, né? Então, depois no TSE se corrigiu, né? Quando chegou no TSE foi corrigido. Mas me parece, né, que a Justiça Eleitoral, né, por meio dessas resoluções, muitas vezes contraria, né, dispositivos legais, né, por meio dessas resoluções, transbordando a competência regulamentar e, obviamente, por parte aqui nossa, né, dos players aí do direito eleitoral, suscitando debates atentos, né, vamos dizer assim, debates sobre o controle da legalidade, sobre o controle da constitucionalidade, né? Embora saibamos que essas resoluções elas residem hierarquicamente num nível inferior, o fato é que elas são dotadas, né, da mesma eficácia geral e abstrata atribuída às leis, né? Quando está lá escrito força de lei, né, nós ficamos assim muitas vezes navegando, professor, num mar muito conflituoso, né? Então, eu queria deixar essas primeiras palavras sobre a questão da instrução normativa. Aqui eu sou boa aluna, vou seguindo a ordem que o senhor colocou. Sobre a questão das consultas, eu estou levantando a bola aqui, Marilda, estou de jogadora de vôlei para depois a gente poder abrir o debate, então, né? Sobre as consultas, né? Elas, num determinado momento, não possuíam eficácia vinculativa, né, para os demais órgãos do Poder Judiciário. Inclusive, sequer eram sujeitas, em razão disso, à possibilidade do controle da constitucionalidade. Eu trago aqui agora, né, para a gente pensar nessa problemática das consultas sob a ótica do novo Código de Processo Civil, né, e não sou das melhores processualistas, aqui nós temos, né, sou Adriano, né, colegas aí que sabem direito processual muito mais do que eu, mas as respostas abstratamente concebidas, né, a essas consultas formuladas pelo TSE, elas possuem um efeito vinculante perante a própria Corte, né? Me parece que agora sob a ótica do novo Código, mas também as outras instâncias inferiores da Justiça Eleitoral. Acho que isso é um ponto para a gente debater, porque a partir desse novo enfoque, nós podemos trabalhar aqui a possibilidade da aplicabilidade até do Instituto Processual do amicus curiae a esse procedimento, né? E aí eu vejo nessa nova perspectiva, né, ao Instituto Específico da Consulta, a Corte do TSE, em cima daqueles parâmetros, né, da utilidade, da relevância, né, inegáveis ao ordenamento brasileiro, que a adoção, talvez, de uma eficácia vinculante... que a adoção, talvez, da eficácia vinculante poderia privilegiar uma certa estabilização, né, das decisões, o que, de fato, é demandado, né, na seara eleitoral. Ninguém aguenta mais, né, tanta, né, areia movediça, né, e também traria, vamos dizer assim, uma primazia da segurança jurídica. E, por fim, na questão de ordem, né, quando pensamos na prestação jurisdicional em um processo democrático, num processo igualitário, num processo mais justo, né, em cima, né, de todas as garantias do devido processo legal,
nós temos que pensar, né, que formalidades, exigências na lei, elas não podem ser tratadas, né, de forma menor. Quando elas são descumpridas, essas exigências, essas formalidades que são preconizadas na lei ou nos regimentos internos, né, dos tribunais, ou até como medidas preventivas, né, para essas desconformidades, sempre, né, tendo como norte, professor, né, o devido processo legal e essa tarefa, vamos dizer assim, arenosa, né, da solução de conflitos pelo Estado juiz, é justamente nesse contexto que penso que ganha relevo debatermos aqui hoje, nessa tarde, a questão de ordem, né, porque ela pode ser definida, né, como a questão arguída nos órgãos colegiados dos tribunais, especialmente no que diz respeito, vamos dizer assim, à observância de procedimentos regimentais. E eu trago do meu estado, né, alguns paradigmas, professora Marilda, né? O caso, por exemplo, da questão de ordem, que foi levantada na época, né, que foi levantada no TSE a presunção de constitucionalidade daquela resolução de fidelidade partidária, né, da 22.610, de 2007. Houve uma questão de ordem, né, nessa resolução. Um outro exemplo também de julgado do Rio de Janeiro, de questão de ordem que eu trouxe, foi o entendimento de que o vice-prefeito precisa ser citado, né, na época, essa questão de ordem como litisconsorte necessário, né? Então, na verdade, o que eu tenho colocado, né, aqui, né, nessas observações que trouxe aqui para o debate, da mesma maneira o TSE vem adotando muitas questões de ordem na sua jurisprudência, é que em matéria eleitoral, estas decisões de questões de ordem, elas têm se prestado a firmar uma orientação genérica, né, quanto a procedimentos que devem ser seguidos no julgamento dos processos no âmbito da justiça eleitoral. E sobre isso que eu acho que merece aqui o nosso debate, né? Se esta amplitude, professor, né, este alcance genérico, ele está dentro de um balizamento que atende ao devido processo legal, né? Procurei aqui fazer apenas, né, o levantamento, né, das 3 situações, de alguns pontos relevantes, né, e passar a palavra aos colegas para que a gente possa, então, promover aqui o debate. E eu, desde já, agradeço ao senhor, como sempre, professor Adriano, muito atento nas questões cardeais, né, que realmente, porque todo mundo fala de muita coisa, às vezes, né, o que mais se vê por aí é live, né, congresso daqui, congresso dali, mas o professor Adriano é um cirurgião. Ele vai no ponto nodal, né, nas coisas que realmente, né, como diz na gíria aqui, carioca, estão pegando, né, de problema, professor. Obrigado. Né, atencioso, né, onde, de fato, estão os problemas. E essas 3 situações, né, que o senhor colocou aqui para a nossa discussão na tarde de hoje, todas 3 merecem muita atenção nossa, sobretudo pelo parâmetro do atendimento ao devido processo legal e a necessária primazia à segurança jurídica. Obrigado aos colegas. Pois não, obrigado, professora. Marilda, prazer imenso tê-la aqui com a gente. E veio logo num tema bem desafiador e provocativo, como diz a professora. A palavra é sua, Marilda. Bem-vinda. Obrigada, Adriano. Queria agradecer também mais uma vez o convite para participar, dizer que é uma honra estar aqui debatendo com você, com a professora Vânia e com o Marcelo, numa audiência tão qualificada sobre temas tão importantes, né? Como a Vânia disse,
você é um cirurgião e você já fez a cirurgia. Eu vi que você fez a pergunta exatamente recortando no ponto que é o ponto nodal, né? O que gera, embora as discussões sempre girem em torno disso, as pessoas acabam não enfrentando diretamente o problema que é essa competência administrativa, que é de onde sai a competência para a justiça eleitoral atuar nessa esfera administrativa, e a gente faz sempre, né? Eu falo isso muito com os meus alunos. A gente estuda direito administrativo, esquece do eleitoral, estuda eleitoral, esquece do criminal, estuda criminal, esquece do constitucional, parece que é tudo separadinho, e na verdade não é, né? É uma coisa só. Então, nesses temas que vocês recortaram aqui, que você recortou, acho que a gente tem duas questões que são muito diferentes, assim, pelo menos se a gente estiver pensando em questão de ordem em matéria jurisdicional. Então, eu vou separar a questão de ordem para deixar ela um pouco para o final, porque na questão de ordem a gente tem questão de ordem em matéria administrativa e o TSE faz uma coisa que me parece muito equivocada nessas questões de ordem, sobretudo quando eles analisam constitucionalidade de normas em esfera administrativa e fixam jurisprudência geral em questões de ordem jurisdicional. Então, vou deixar um pouquinho para o final. Vou começar falando da matéria administrativa, que tem um ponto comum, que é o do poder regulamentar de expedição de instruções ou de resoluções, que toca um pouco o que foi dito na mesa anterior, e das consultas, que também passa pela matéria administrativa e que, embora seja uma competência diferente da regulamentar, com a nova lei de introdução, lá no artigo 30, que transforma as consultas em orientações gerais com efeito vinculante, elas aproximam as consultas dos regulamentos, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se perguntar se, de fato, esse título que foi dado aqui para o tema, se ele faz sentido. Quer dizer que essas orientações têm efeitos erga omnes, né? Na verdade, acho que a expressão erga omnes não seria melhor para isso. Na verdade, as resoluções, elas fazem o mesmo efeito e as consultas de qualquer regulamento, né? De qualquer ato normativo, dentro da sua esfera de competência. Então, não é que elas têm efeitos erga omnes, é que a matéria eleitoral, ela é uma matéria de competência federal, que advém de uma lei geral, e como ela está sendo regulamentada a partir de uma lei geral, a competência produz efeitos nacionais e gerais, né? O que a gente tem que se perguntar, e talvez a controvérsia esteja aqui, eu sei que a professora Eneida muito fala sobre esse tema e ela discorda veementemente da competência do TSE para produzir normas regulamentares, e aí talvez o grande debate, na verdade, não seja sobre a competência em si, mas é sobre o extrapolamento da competência, é de onde sai isso da Constituição, né? E aí me parece que essa autorização regulamentar, ela sai da Constituição do mesmo lugar que saem todas as normas eleitorais. E, na verdade, do mesmo lugar que saem todas as normas que atribuem competência normativa para os órgãos da administração pública. Quando a administração atua com competência regulamentar, ela extrai a sua competência dos artigos 20 ao 30 da Constituição. Quando o ente da federação tem competência para expedir normas sobre uma determinada matéria e atrai a competência regulamentar, e a partir desse regulamento, né, dessa lei, do artigo 20 ao 30, ele divide a sua competência em órgãos, então ele desconcentra essa competência, ele atribui a esses órgãos competência para regular essa atividade. Então, a Constituição atribuiu para a União a competência privativa para expedir normas de direito eleitoral. E no artigo 121, ela definiu que essa competência seria exercida por lei complementar em matéria de competência e organização. Essa lei complementar existe, que é o Código Eleitoral, né? A União exerceu a sua competência. E ela atribuiu competência administrativa para a Justiça Eleitoral. Acontece que a nossa Constituição, até um certo momento, ela tinha adotado um parâmetro de regulamentação em que não se existia regulamento autônomo. O que quer dizer isso? O sujeito não podia sair pedindo regulamento inovador. A Constituição foi emendada diversas vezes para poder inserir espécies de regulamentos autônomos. Então, o CNJ tem competência para expedir regulamento autônomo, CNMP. Alguns defendem que as agências reguladoras, porque elas têm discricionariedade técnica, né? E a Justiça Eleitoral, para a maioria, não tem essa discricionariedade técnica e não teria essa competência para expedir normas inovadoras. Quem interpretou essa competência em casos concretos e acabou, de uma certa forma, traindo o regulamento autônomo para a Justiça Eleitoral foi o Supremo. A verdade é que isso vem mudando na minha percepção ao longo do tempo.
um tempo atrás, o Supremo era muito menos rigoroso na análise dos regulamentos da Justiça Eleitoral. Os últimos 2 julgamentos relevantes que a gente teve, que foi o da resolução que redefiniu o número de deputados, que foi uma ação super discutida, sobretudo pela Assembleia do Piauí, e agora essa última resolução, que regulamentava a suspensão dos diretórios em razão da não prestação de contas, embora tenha traído enorme debate, é claro, porque todos os ministros que expediram as resoluções, eles estão no Supremo, então eles precisam mudar de ideia para declarar inconstitucionalidade, né? Mas eles assim o fizeram e disseram que a Justiça Eleitoral extrapolou a sua esfera de competência, não partindo do pressuposto de que ela não tem competência regulamentar, porque ela é, nessa matéria, um órgão da administração pública federal, que recebeu competência normativa, mas porque entendeu-se que ela extrapolou essa competência normativa. Extrapolou por quê? Porque ela inovou além do que se pode inovar na lei. E por que eu estou dizendo além do que se pode inovar? Porque ao longo de muitos anos, a doutrina do direito administrativo discutiu esse critério de inovação. E, na verdade, hoje a gente chega à conclusão de que esse critério de inovação é uma lenda urbana. Assim. Não existe nada nessa vida que regulamente algo que não inove em alguma coisa. É claro que inova. Assim. Quem fala muito bem sobre isso, a justiça seja feita, é o professor Marçal, pelo menos em linguagem mais geral, no direito administrativo. Ele se dedicou muito sobre isso, hoje ele é uma referência nessa matéria de direito regulamentar administrativo, que também trata das agências reguladoras, né? Ele e o Carlos Aris Sundfeld, e vai dizer que um grau de inovação toda norma regulamento tem. Acontece que a gente precisa avaliar se esse grau de inovação ele atende os parâmetros legais, né? E a Justiça Eleitoral, me parece que de fato tem extrapolado isso um pouco. E aí a gente chega, vou falar, o último ponto disso para falar de consulta e encerrar, porque eu já estou falando mais que é um da cobra, né? É que a Justiça Eleitoral anda bem não, né? Assim, ela usa esse poder regulamentar até excessivamente na expedição de regulamentos. Então, ela é pródiga nessa ânsia de tentar alcançar todos os fatos da vida, né? O que é natural na administração pública. Veja, regulamento é indispensável, não dá para a lei cuidar de tudo. Então, todo órgão que tem competência administrativa tem poder regulamentar. Mas ela não usa tão bem a competência consultiva, que me parece que seria exatamente a esfera em que ela teria melhores condições de analisar circunstâncias do momento e dos casos que estão na ordem do dia das eleições para dar o mínimo de segurança para as pessoas. E foi exatamente nesse sentido que os estudos do direito administrativo levaram à edição da LINDB. Todo mundo sabe que a LINDB foi uma força-tarefa dos professores de direito administrativo do Brasil inteiro. Cada um se dedicou a um artigo dessa lei para poder tentar dar o mínimo de segurança jurídica como parâmetro de atuação administrativa. E não é à toa que a consulta aparece ali. E a Justiça Eleitoral, ela insiste, mesmo com a LINDB e o ministro Tarcísio, que também é administrativista, toda vez bate nessa tecla, consulta agora tem efeito vinculante, consulta agora tem efeito vinculante, ela insiste em querer ser diferente. Eu sempre digo isso, eu fui no TSE dar um curso sobre a LINDB, fui na Anatel, eu rodei o Brasil dando curso de LINDB, até que realmente, assim, chegou a hora que a gente cansa, porque as pessoas querem ser especiais o suficiente para não aplicar a LINDB no órgão. Cada órgão se acha especial o suficiente para não sofrer os efeitos da LINDB, né? E por que a consulta aparece aqui? Porque a consulta é um parâmetro de aplicação que não leva em conta totalmente o caso concreto, mas que leva em consideração os aspectos da realidade e que você consegue mudar ao longo do tempo. Veja, não tem nenhum ambiente mais propício para isso que o ambiente eleitoral, que acontece de 2 em 2 anos, em que você consegue ler os aspectos da realidade. A Justiça Eleitoral fez isso para convenções. Por que não pode fazer isso para inelegibilidade? O que tem de caso concreto em você definir se o prazo da inelegibilidade começa data a data ou ano a ano? Você tem que esperar chegar um caso concreto para matar todo mundo de susto e pegar um monte de gente desprevenida, derrubar um monte de mandato, fazer eleições suplementares. Isso não faz o menor sentido. Então, eu espero que a Justiça Eleitoral faça jus a essa confiança que a União deu para ela, né, no Código Eleitoral, embora há muito tempo. E como eu já ultrapassei meu tempo, vou deixar para falar das questões de ordem mais para frente. Vou falar só com relação a essa questão da constitucionalidade nas questões de ordem em matéria administrativa, para levantar a bola para o Marcelo, para saber o que ele acha dessa coisa da Justiça Eleitoral não enfrentar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade quando ela está
analisando matéria administrativa. O sujeito tira a roupa e fala assim, não, aqui eu não posso ver se esse negócio é constitucional, não, vamos deixar para um processo jurisdicional esperar o Supremo. É isso, gente. Obrigada. Arilda, muito bom, obrigado. Você trouxe uma série de questões interessantes e você tem razão na análise que você faz do título sobre a questão erga omnes, no que diz respeito ao regulamento. E, de fato, a intenção da provocação do erga omnes puxa para a questão de ordem. E, inclusive, também aspectos, porque aí normalmente a questão de ordem ela se dá no meio de uma sessão administrativa, mas e algumas delas com efeitos muito graves em sede de julgamento de recursos interpartes. E aí há uma questão de ordem suscitada e um efeito erga omnes, mais do que outra parte, erga omnes vinculante. Eu dou um exemplo bem para chegar nesse ponto da provocação, até no card que eu mandei para vocês, aquele exemplo muito famoso da fixação de prazo decadencial, que dizia que não era decadencial, era interesse de agir, para aquelas condutas vedadas aos agentes públicos, que aí houve o cancelamento de uma série de representações por conta disso. Então, mas a sua análise está precisa, eu concordo com a sutileza necessária que você bem sublinhou. Muito bom. Marcelo, duas damas do direito eleitoral, professoras inteligentíssimas, deixaram você aí sim de saia justa. Palavra para você. No paraibanês bem claro, eu estou lascado, porque são duas pessoas que eu admiro profundamente, né? São pessoas que eu, assim, tenho paixão e é difícil, depois de escutá-las, né? A gente fica encantado ouvindo-as, né? E aí, sem dúvida alguma, eu vou tentar, na verdade, Adriano, primeiro agradecer o convite, um abraço a todos aí, meu querido André Mota, Celso que está aí, Ricardo Cérvolo, ao nosso Ricardo Penteado, que não está nos recebendo virtualmente em Ibiúna. Espero que depois, quando voltar, né, Marilda, da pandemia, ele ofereça ali um bom churrasco ali em Ibiúna, viu, Ricardo? A gente vai... A República Independente de Ibiúna, né? Vamos para lá. Mas, olha, agradecer a todos aí. Bom, veja só, eu vou tentar começar aqui uma discussão. Eu confesso a você, Adriano, que você instigou essa análise desde aquela última live lá que a gente fez com Maria Cláudia, né? E até a gente comentou, né, Marilda, no evento do IDP, a Maria Cláudia até falou com você em cima de uma pergunta que você fez, que ela ficou inquieta, e eu não quis falar aquele dia, mas se vocês ficarem inquietos, imagine eu. Né? Eu estou aqui muito preocupado com essa questão, mas por quê? Desde o convite, o primeiro convite do Adriano, porque, de fato, a gente sempre viveu esse problema. Né? A verdade sempre foi isso. A gente sempre teve situações em que vira e mexe a gente tinha, como já o Ricardo, o Luciano e a Patrícia falaram, um juiz que vai lá, zonal, e dá um toque de recolher, né? A gente já viveu situações do TSE se reunir, criar uma instrução normativa e alterar toda uma posição que a gente estava acostumado a lidar. Então, assim, essa dúbia função, né? Até mesmo pela própria junção jurisdicional e administrativa da justiça eleitoral, muitas vezes tem gerado muitos conflitos. Então, é óbvio que com essa questão da pandemia, a gente piora o problema, né? Porque você passa também a colocar uma outra questão, que é a compatibilização de duas áreas, que é a área eleitoral de um lado e a saúde pública do outro, né? E aí eu vou tentar falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mas eu queria primeiro falar da questão da consulta, tá? Óbvio, a gente tem percebido que o TSE tem usado, nos últimos anos, muita figura da consulta para tentar buscar uma uniformização do entendimento em regra da legislação eleitoral. Eu concordo com o Marilda, Marcelo escreve muito sobre isso também, nessa questão de que quando você está na função consultiva, você está inovando, de alguma maneira você inova, porque você está trazendo uma luz diferente para uma área cinzenta ainda, que tem uma dificuldade de interpretação. O problema é quando você pega essa consulta e faz por um intermédio de um mecanismo que, na verdade, ele é um mecanismo que não parte com todo respeito, de uma dúvida objetiva. E por que eu estou dizendo isso de uma dúvida objetiva?
Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, o controle de constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, um dos argumentos para você poder enfrentar a ADC é você mostrar que há, em casos concretos, situações concretas em que há, de fato, uma divergência. Então, você levanta até mesmo a ideia lá da divergência para poder justificar a análise da ADC. Do mesmo jeito, quando a gente aplica o incidente de uniformização de jurisprudência, lá que está previsto no novo CPC, você pressupõe que o incidente de uniformização de jurisprudência ele só nasce se você tem ali, por exemplo, uma divergência entre câmaras, entre turmas. E aí você vai buscar o plenário ou a corte especial para poder buscar uma incidência. A minha dificuldade de entender a questão da consulta como fato, vai ser um elemento gerador de uma ordem que vai uniformizar o entendimento, inclusive no sentido de mudar uma orientação, é porque você não tem um procedimento adequado. Começar por aí. Na minha opinião, eu acho que fere uma questão importantíssima, que é o devido processo legal. A gente teria que ter, ou a gente adota o incidente de uniformização de jurisprudência e passa a ter isso no âmbito do TSE, talvez até levantando questionamentos, mas você levantar uma consulta que você não permite que partes participem, que você não tenha o contraditório, isso é muito complicado, porque você pega uma determinada composição, ela altera completamente o entendimento e você muda uma sequência histórica do TSE, que muitas vezes até o mérito é até favorável. Quantas vezes a gente concorda com a posição do TSE revolucionária, de vanguarda, mas eu entendo que tem algumas questões muito sensíveis aí que a gente passa por cima. Eu compreendo que lá o artigo 30 da lei de introdução, e ele é interessantíssimo, o artigo 30 ele é interessantíssimo, ele vai falar das autoridades públicas, ele usa essa expressão, tem que respeitar a questão tentar buscar a uniformização. Eu me lembro quando eu era procurador-geral do Estado, geralmente a procuradoria, quando tinha uma divergência entre secretarias, ela era chamada a se pronunciar e dizer, olha, está aqui, quem é que tem razão do ponto de vista dessa interpretação normativa? Mas eu volto a repetir, parte de um conflito objetivo, parte de situações concretas objetivas, não um deputado lá fazendo uma consulta, que ele não pode até fazer caso concreto, que a gente não aceita análise de consulta quando é caso concreto. Mas o que me preocupa mais, Marilda, e eu fiquei pensando sobre isso em relação à questão dessa invocação do artigo 30, para a gente falar da validade da consulta para esses termos, é a própria divergência com a própria lei de introdução. Porque a gente tem defendido, e eu acho que foi uma grande inovação da lei, é a questão da segurança jurídica. Né? Até o professor Carlos Batista tem falado, está escrito sobre isso, tem um trabalho do Ângelo, também do Castilhos, falando sobre a questão das consultas. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você outro livro, Marcelo, muito bom e que aborda exatamente essas colocações que você está falando, é o livro sobre a nova lei do José Jairo também. Isso, eu não li ainda, tem que ler. Eu não li ainda. Esse aqui, sobre a Linde. Ah, tá. Muito bom. André Mota vai me dar de presente depois. Vou pedir para ele. Aí veja, é essa questão também que isso me preocupa, que o TSE aplica, que é a situação que quando eu tenho uma mudança jurisprudencial, ela não pode se aplicar para aquela eleição que você tem a mudança jurisprudencial, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, abstrato, para todos. Ora, como é que eu passo a ter uma consulta no ano eleitoral e essa consulta vai valer para aquele ano eleitoral? Você começa a ter também um problema em relação a isso, né? Porque e geralmente é por isso que às vezes não analisa consulta no microprocesso eleitoral, a gente deixa de fazer isso para não mudar as regras do jogo. Então assim, eu acho essa figura da consulta, sinceramente, uma situação que está lá no Código Eleitoral, ele foi constituído lá no Código Eleitoral, a gente trouxe para um modelo democrático, um regime constitucional democrático diferente, que nós temos outros princípios, mais do ponto até o próprio devido processo legal, e a gente tenta ainda salvar uma situação dessa, quando, na verdade, nós tínhamos que partir por uma tentativa de uma uniformização de uma ferramenta processual que garantisse o contraditório, que garantisse a participação das partes, que desse oportunidade, como a gente tem lá na 9868, na 9882, da ADC e da DPF. Que você tem aí sim um processo
coletivo, abstrato, coletivo, de processual coletivo. Eu acho que isso é muito importante. Com relação às questões de ordem, o que me preocupa com relação à questão de ordem é a própria, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal ainda não fechou a posição se eu posso entender do efeito abstrato no controle difuso de constitucionalidade, da eficácia erga omnes do controle difuso de constitucionalidade. É óbvio que a gente está vendo que, aos poucos, o Supremo está caminhando no sentido de começar a entender que, numa análise de um recurso extraordinário, eu posso analisar uma matéria constitucional e essa matéria constitucional, no difuso, vai ter uma eficácia transcendente aí para todas as outras questões. Mas ainda a gente não tem essa posição. A gente ainda não conseguiu ter essa transmudação do controle difuso em concentrado dentro de uma análise de um caso concreto. O que me preocupa na questão de ordem é esse mesmo raciocínio lógico. Eu tenho, às vezes, um caso lá de uma AIGE, por exemplo, de um determinado caso lá, um processo está rodando, né? E eu, na sessão, no momento da sessão, levanto uma questão de ordem, essa questão de ordem é julgada e ela passa a ter, na verdade, eficácia transcendente para outros casos que, sequer eu dando a oportunidade para as outras pessoas interessadas a também atuar, seja como amicus curiae, até mesmo como interessados diretos, porque eles têm processos afetados ainda que ele poderia participar. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande da gente tratar esses temas. Marcelo, perdão, se você me permite aí uma colocação. Então, na verdade, o fato, né, e como eu tinha colocado, eu acho que o que a gente está vendo aqui, especificamente sobre a questão de ordem, né, que apesar de você não ter ainda formalmente um campo seguro, o fato é, e essa me parece a preocupação do professor Adriano, que o Tribunal Superior ele firma a orientação genérica, mesmo não podendo, vamos dizer assim, formalmente fazer isso. Agora, isso eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, Vânia, entendeu? Essa que é a minha preocupação, porque a gente tem meio que, do ponto de vista doutrinário, a gente tem meio que poucas pessoas falam explicitamente sobre isso e a gente tem passado, às vezes, vista grossas, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai deixando. Porque, às vezes, é interessante para a gente, são bandeiras que nós defendemos, né? São de mérito, que às vezes são muito relevantes. Mas eu acho aí que a gente entra, né, Marcelo, no caso, né, que é um problema brasileiro do meu casuísmo, né? Isso, exato. O casuísmo, quando me faz bem, todo mundo fica calado. Isso. Só que, né, você abre brechas terríveis, né, para que depois outras inconstitucionalidades possam ir se sedimentando, né? Eu vou falar agora só rapidinho para fechar, para que o que vale esse debate é com relação às instruções normativas, né? Também é interessante, o Supremo uma hora ele diz que pode, outra hora diz que não pode, né? O que eu acho que a última decisão interessante que Marilda bem citou, né, as duas últimas interessantes, é que ele entendeu o seguinte, essa análise normativa, ela está limitada, por exemplo, seja a lei complementar ou a lei ordinária. Então, de certa maneira, você está falando de uma interpretação, né, daquilo que está posto respeitando o princípio da reserva legal, né? E aí vem o ponto específico dessa eleição, que aí eu acho que talvez o que está me preocupando mais é assim, como é que nós vamos compatibilizar duas competências? Uma competência do ponto de vista eleitoral, que óbvio, que é indiscutível, que ninguém está falando isso, que a Justiça Eleitoral tem competência administrativa e regulamentar para disciplinar questões procedimentais das eleições. Basta dizer, nós não temos uma lei disciplinando a urna eletrônica, né? E o TSE implementou a urna eletrônica, né? A parte procedimental eu não vejo problema nenhum. É a mesma diferenciação que a gente tem da diferenciação do princípio da reserva legal em matéria processual e os regimentos internos dos tribunais analisam a questão procedimental. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. A minha questão que eu acho que é uma discussão constitucional que nós vamos ter. Eu tenho duas competências que estão rodando aqui junto. Eu tenho, de um lado, a competência eleitoral do TSE e, do outro, agora, acabando de julgar o Supremo, né, com o julgamento erga omnes, com efeito vinculante, inclusive para todos os agentes públicos, inclusive para o TSE,
dizendo que em matéria de saúde pública quem decide são os estados e os municípios. Então, nós vamos ter aí atos normativos que podem ser emanados do executivo ou até mesmo por lei municipal ou estadual, regulando sobre isolamentos, eventualmente lockdown, né? E isso vai ter choque. Essa questão vai ter choque. E até que ponto a Justiça Eleitoral vai poder, se o presidente da República, a União, não pode, como é que vai poder a Justiça Eleitoral, que é um órgão da União, né, na sua função atípica administrativa, vai poder contrariar uma deliberação executiva ou legislativa dos estados e do município. Nós estamos falando aqui em abstrato, nós não estamos falando aqui em caso concreto, porque no caso concreto eu não tenho dúvida. Se você tem lá uma situação, por exemplo, o prefeito criou um decreto de lockdown, e aí a gente vai analisar se nesse decreto aí ele eventualmente está claro aí um abuso de poder político, você vai poder avaliar lá a proporcionalidade, né, analisar a situação concreta, e o juiz vai poder ir lá e suspender aquele decreto. Eu não vejo problema nenhum. Agora, a questão é do ponto de vista abstrato. A gente vai conseguir fazer isso? Nós vamos conseguir compatibilizar constitucionalmente essa competência que o Supremo disse dos estados e municípios e o TSE começar a disciplinar abstratamente, sem analisar situações concretas, as situações dos municípios, é essa questão que eu acho difícil a gente superar, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu poder, competência normativa para os estados e os municípios. É essa discussão que eu tenho medo assim da gente começar a dizer que o judiciário vai poder fazer isso, porque daqui a pouco vai começar o estado da Paraíba, que deu uma decisão dizendo que a região metropolitana aqui tem que entrar em quarentena, chega um juiz aqui da 74ª Zona Eleitoral diz, não, aqui na minha zona eleitoral não vai ter não, pode rodar, ou o inverso. Né? Então, isso é uma situação que eu acho que a gente está mexendo. Uma situação muito complicada. Muito complicada. Agora, eu acho que a gente, numa situação dessa, teria que fazer uma análise também das especificidades da matéria. Né? São contornos constitucionais muito difíceis, mas o fato é que realmente isso pode gerar um problema gravíssimo, né, Marcelo? Professora, deixa eu aproveitar então aqui, passar para o André como moderador, passar a palavra para ele dar sequência e depois eu faço algumas ponderações e provoco vocês também mais um pouco. André. Não, só, professor Adriano, parabenizar a exposição brilhante de Vânia, Marilda e Vaik, e pegar o gancho dessa manifestação última de Vaik, porque o nosso professor Ricardo tocou nesse ponto, né, da possibilidade de um juiz determinar a suspensão de uma eleição por aspectos sanitários. E aí eu queria ouvir Vânia e Marilda sobre essa possibilidade, assim, qual a opinião delas nesse sentido. Por mais que tenha se dado, né, essa competência comum, o Supremo tenha estabelecido isso, as decisões elas também têm que ser imbuídas, né, de razoabilidade. Né? Igual a história do WhatsApp, né? O cara ali sozinho, né, vamos parar tudo no país. Eu não vejo como razoável, né, e aceitável uma decisão de um juiz singularmente de uma zona eleitoral qualquer chegar e dizer aqui não vai ter eleição ou vai ter e tal. Ele não tem competência para isso, ao meu sentir. Eu acho que isso tem que ser realmente uma ordem estabelecida, né, pelos tribunais superiores. Eu ainda fico, né, apegada à especificidade da matéria. Né? Por mais que você tenha, né, determinados espinhos aí, que o Marcelo, inclusive, colocou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a problemática eleitoral, você tem uma situação aí que é a questão que a matéria eleitoral é federal. A matéria eleitoral é federal. Ele não vai poder, ainda que, né, ele tenha competência, né, para tratar das questões de saúde, né, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da competência comum, né, desse tema, mas não me parece que ele teria competência para determinar
que não ia ter eleição ali naquela cidade. A gente está cheio de decisões que a gente enfrenta no dia a dia como advogados, né? De arbitrariedades dos juízes, né? De zonas eleitorais do interior, município e tal, fazendo a leitura que eles querem, né? Até das resoluções. E os mandados de segurança não estão para isso, gente, porque, né, para juiz maluco que mais tem, né, por aí inventando coisa, eu, sinceramente, eu não consigo ver possibilidade. A possibilidade tem, o Ricardo tem razão, né, porque as coisas acontecem, mas eu não consigo ver alicerce jurídico seguro para o cara dar uma decisão dessa jaez. Está sem som, Adriano. Passar para a Marilda, eu queria só mencionar aqui, aproveitar o seguinte aspecto. E aí, a Marilda, dentro dessa provocação do André, daquilo que o próprio Marcelo disse, agora a professora Vânia. E puxar um pouquinho também a fala dela. Vejam, na nossa articulação, Vânia, dentro até de uma manifestação sua, a grande provocação nossa como eleitoralistas é fazer doutrina e tentar, e essa provocação do webinar e de outras coisas que eu vou promover, com a participação fundamental de vocês, é a gente sair de uma certa discussão do que está acontecendo, porque o que tem muito acontecido na prática são abusos, e muitas vezes sem um fundamento nem constitucional e nem doutrinário. Há um certo vazio, e a gente começa a entrar numa certa visão que é muito problemática de tentar dar racionalidade ao irracional a partir do próprio irracional. E a gente tem uma ordem jurídica. A nossa forma de olhar esses acontecimentos, ele tem que ser, essa forma, ela necessariamente só faz sentido se for mediante uma lente que qualifica esses fatos todos, que é a lente do jurídico, é a lente da Constituição, das leis. E eu provoquei um pouco na outra mesa, no final, vocês já estavam, e a minha provocação continua nesse sentido. E agora, para a Marilda continuar falando, que é dentro disso o seguinte: como é que nós podemos, muitas vezes, discutir esses temas a partir de certos abusos do juiz? E que são abusos porque está além do uso que a lei faculta. Vocês citaram a Lindbe, o artigo 30, que é hoje também uma preocupação do próprio legislador de dar um mínimo de segurança jurídica àquilo que, por si só, já está absolutamente inseguro. Então, Marilda, dentro dessa provocação que André fez, que a professora Vânia colocou em cima da fala do Marcelo, aí eu também lhe perguntaria isso. Do ponto de vista uma decisão como essa, por exemplo, de um juiz eleitoral, de novo, essa aí seria uma decisão, de novo, não jurisdicional, seria uma decisão administrativa. Foi isso que se colocou agora da competência de disciplinar sobre normas sobre questões sanitárias. O Supremo, como disse o Marcelo, coloca lá para Estado e município e, de certa forma, fragiliza até o próprio poder coordenador e ordenador da União. Marilda, dentro disso, do ponto de vista do ato administrativo do juiz, aí, você consegue demarcar um fundamento de validade de atos, por exemplo, um ato de suspender uma eleição, ou, ainda na sequência, ele não suspende a eleição, mas ele administrativamente suspende um lockdown de um decreto, administrativamente, de um decreto de um prefeito que é candidato à reeleição, por entender que aquele lockdown tem uma finalidade eleitoral de lhe favorecer de algum modo. Qual é a sua avaliação sobre isso? Então, Adriana, eu acho que eu sou um peixe meio fora d'água, porque
Eu não vejo toda essa complexidade nisso, não. Você acha que a Constituição é muito clara. Existe uma competência constitucional federal, que é a expedição de normas gerais para a realização das eleições. Essa competência foi atribuída à Justiça Eleitoral e, administrativamente, a Justiça Eleitoral ela é organizada de forma hierárquica, como qualquer órgão da administração pública. Então, por mais que o juiz queira, porque ele está acostumado na justiça comum a ter independência jurisdicional, ele não a tem na administrativa. Assim, o que eles precisam é aceitar que dói menos. Se um juiz toma uma decisão administrativa que contraria a orientação do TSE, a depender da orientação, cabe uma reclamação no TSE, simples como isso. O juiz não pode simplesmente suspender a orientação do TSE de realização das eleições dentro dos parâmetros de realização ou fazer suspensão de determinados atos das eleições com base em normas que ele próprio expede. Ele não tem essa competência. Quem tem essa competência é o TSE dentro dessa lógica hierárquica. O que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que os entes federados têm competência concorrente para regulamentar aspectos de saúde e de vigilância sanitária. Isso não tem nada a ver com as eleições. O que pode acontecer é, claro, que uma questão acabe se imiscuindo na outra. Nos casos concretos, isso não será assim tão simples. E aí, em casos complexos, é inevitável que você tenha que judicializar, né? Às vezes dá para judicializar direto no TRE, às vezes dá para judicializar direto no TSE, mas vai depender do caso. Então, vou dar um exemplo, que é complexo. E o município contíguo ao outro estabelece regras de vigilância sanitária de acesso em barreira sanitária. Você, no dia das eleições, não pode prender uma pessoa. Aí eu te pergunto, um prefeito de um município vizinho está falando nada de eleição, ele está regulamentando barreira sanitária. Ele pode impedir o acesso de um cidadão eleitor que vota em Belo Horizonte, mas mora em Nova Lima, porque ele para esse eleitor e ele está com febre? Aí, isso é uma questão de invasão de competência constitucional. É complicado mesmo, é a primeira vez que a gente vive isso. Mas isso não é um conflito entre a competência eleitoral e a competência administrativa ou concorrente para a saúde e vigilância sanitária, né? Esses casos concretos aí, não tem jeito, a gente vai ter que resolver judicialmente, caso a caso. Não foi à toa que o Supremo proferiu uma decisão numa DI de uma forma tão aberta. Porque não tem jeito ele pegar os artigos do 20 ao 30 e dissecar cada uma das competências. Invasão de competência era um negócio que acontecia no Supremo a cada lua. Era assim, em presídio que tem que colocar bloqueador de celular. Isso é competência do Estado da União. Eram coisas muito extraordinárias que não faziam parte do cotidiano da vida das pessoas, né? Agora, uma coisa é certa. O juiz eleitoral, ele não tem essa competência. Ele não é ente federado, ele está sujeito à hierarquia do TSE, e com todo respeito a quem fez uma interpretação do artigo 186, que eu já li 50 vezes, já tentei de todos os jeitos, assim, eu entendo essa ânsia de federalizar e municipalizar as eleições, mas não realização de eleições em sessões eleitorais, por circunstâncias que acontecem no momento, não tem nada a ver com que atribuir competência para juiz eleitoral resolver em cada caso concreto a realização das eleições ou não. Essa competência ela é federal porque as eleições são federalizadas, né? Essa foi uma opção que a Constituição fez e que a gente não pode mudar. Agora, com relação à consulta, eu discordo muito do Marcelo. Eu acho esse é um tema muito, muito importante para mim, assim, foi o tema da minha tese de doutorado, né? E a gente tem que partir do pressuposto de que alguém tem que assumir o ônus interpretativo. A lei não contempla tudo, isso é mais velho do que a serra, é o normal, né? A gente tem que encarar essa realidade. E como a gente se depara com a norma que não contempla todos os aspectos de aplicação, alguém tem que assumir o ônus de aplicação da norma. Quando a Justiça Eleitoral não assume esse ônus, quem assume é o eleitor, não é o candidato, né? A gente vai levar cassações que vão retirar do eleitor o voto que deixa de ser livre. Então, por que a competência da Justiça Eleitoral para responder consultas me parece tão importante? Por conta disso. Porque me parece que a Justiça Eleitoral precisa assumir esse ônus interpretativo, assim como a administração pública faz. Eu concordo com o Marcelo que há um problema processual aqui, só que esse problema processual a LINDB também resolve, né? Isso foi pensado
E na Justiça Eleitoral foi pensado também nesse aspecto, porque, veja, a solução jurisdicional para isso cotidianamente não são os processos de controle de constitucionalidade, porque a gente está falando aqui de interpretação e de regra de aplicação de norma geral, né? Seriam nos processos repetitivos, que é o que hoje existem nos tribunais de interpretação da lei. Acontece que na Justiça Eleitoral isso não resolve, porque eu vou interpretar para essas eleições dos casos da eleição passada, né? E isso, veja, o Marcelo diz, a gente faz essa construção de que não serve uma interpretação para a próxima eleição. Isso não está na lei nem na Constituição. Nós construímos isso por falta de alternativa. Isso foi uma interpretação que a jurisprudência fez. E fez porque não usou consulta de forma adequada. Agora, a LINDB trouxe essa possibilidade. Então, o que a LINDB faz? Faça consulta pública, coloque a interpretação dessa norma no debate e retire do administrado o ônus de interpretar. Porque esse ônus não é do administrado, não é do cidadão, e nesse caso não é do eleitor. Esse ônus é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral faz uma audiência pública, interpreta a norma e retira do processo eleitoral em segurança. Tem matérias que tratam de casos concretos. Essas não são objeto de consulta. A gente está falando aqui de interpretação de norma, de aplicação da norma, exclusivamente. Por exemplo, quando começa a contagem de um prazo de inelegibilidade, até que ponto vai a aplicação de uma norma X de convenções? Como que eu entrego um determinado documento se esse documento não está sendo entregue pela Justiça Comum? São coisas cotidianas que, evidentemente, afetam um candidato X ou Y, que eu sei quem é, mas que me interessam muito pouco. Assim. Isso não quer dizer aplicação em casos concretos. Caso concreto são casos específicos que levam à necessidade de avaliar aspectos de fato da vida. Isso não demanda aspecto de fato. Demanda interpretação de norma. Então, nesse sentido, me parece que a gente não precisa, né? A gente está perdendo a oportunidade, eu digo, a Justiça Eleitoral, de aprimorar o uso desse instrumento para tirar tanta insegurança do processo eleitoral em si, que é mais ou menos o que eles já fazem com as resoluções, né? Mariana, você deu um lastro teórico muito preciso e adequado, de fato, para o que eu chamaria da consulta stricto sensu. Que eu acho que sobre essa, não há dúvida. Eu estou agora elaborando o stricto sensu só para diferenciar daquilo que os TSE têm feito, que é muito mais largo que isso. Por exemplo, verticalização de coligação. Só se a gente for pensar em questões que não resolviam aspectos práticos, digamos assim, do eleitor, ou dúvidas que pudessem dizer assim, que fossem, digamos assim, razoáveis dentro da normatividade vigente. A grande questão é quando a consulta, aí, extravasando totalmente esses limites até que você tão bem colocou, e aí me parece que entra a principal crítica do Marcelo, salvo o melhor juízo, e o Marcelo pode me corrigir, é justamente essa, é quando o Tribunal Superior Eleitoral ele se vale de uma resposta a uma consulta e simplesmente cria ex novo o direito e, por vezes, lembra o caso da verticalização, porque parece que foi muito paradigmático, já no ano eleitoral, sem ouvir absolutamente ninguém, que foi essa a proposição do Marcelo, sem que tivesse, digamos assim, um processo objetivo tratando da matéria, até com amicus curiae, eventualmente, com discussões, supondo que fosse possível esse regulamento, que eu já, de antemão, não entendo seja. Isso já deixou de ser consulta, aliás, deixou de ser resposta à consulta. Extravasou. Mas, assim, e nesses casos, aí vem o ponto, que refoge muito a todo o arcabouço teórico que você tão bem demarcou. E acho que essa fala sua, Marilda, ela é muito... Aliás, essa mesa e a anterior, as duas estão muito interessantes, em riqueza de posições. E aqui temos verdadeiras aulas e verdadeiros aspectos que, observem, não são tão bem tratados como deveriam na própria doutrina eleitoral. Né? Problematizados, que é o que a gente está fazendo aqui, problematizar. Então, Marilda, eu comungo do seu entendimento e perfeito, mas me parece que a gente está abordando aqui também, não é essa consulta, aquela, digamos assim, que resolve as questões práticas, que protege o eleitor. Mas nós estamos também tratando de consultas que têm um efeito erga omnes, no sentido de que não está ali só em relação ao consulente,
tá certo? Mas se estende, eu consulto e o tribunal me responde, não a mim, ele responde a todos, a uma coletividade. Quer dizer, essa minha manifestação, a minha que eu digo do tribunal, ela é, nesse sentido, está dispondo de uma norma geral e abstrata. Em um processo interno. Mas a consulta pressupõe que ela seja geral. Ela se afasta do caso concreto para ser geral. A questão é que a gente tem 2 pontos aqui. Um é de procedimento, o outro é de conteúdo. A resposta da consulta, ela é geral mesmo. Mas quando o conteúdo da consulta e da resposta ultrapassa o espaço da legalidade ou o espaço da constitucionalidade, aí a gente tem outro problema, que é o excesso de competência. Nisso eu concordo perfeitamente que o TSE brilha, assim, eles fazem isso, já fizeram isso muito. Mas aí eu vou voltar no que eu disse lá das ADIs no regulamento. Acho que o Supremo já foi mais tolerante com relação a isso. Em casos passados, como verticalização, fidelidade partidária, os ministros, até porque compunham o TSE, entenderam que eles estavam no exercício da sua competência. Hoje, acho, Adriane, Marcelo, Vânia, e André, que o Supremo não tem mais essa disposição tão larga para aceitar o TSE, inovando tanto em regulamentos, quanto em respostas de consulta, quanto em questões de ordem. Mas aí é um aspecto material. Partindo do pressuposto de que esse extrapolamento não acontecerá, acho que está tudo certo. Se ele acontecer, a gente vai ter que bater na porta do Supremo. Não, perfeito. Aí eu volto para a questão de ordem. Que esse é um outro grande problema, sobretudo nas experiências. Marilda terminou nem podendo tratar disso pelo tempo, eu volto a provocar um pouco. Marcelo, você ficou satisfeito com... Não, eu só queria esclarecer. Primeiro que eu não sei ir de encontro a posição da Marilda, até mesmo porque eu sei que Marilda escreve sobre isso. Eu acho assim, o que eu acho que a gente escreve, posso estar escrevendo errado, né? Não, Marilda, mas veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que enaltecer a Lindt. Ela tem que ser enaltecida. Foi uma excelente norma para a gente buscar segurança jurídica num país que o custo Brasil é um problema muito sério, porque você tem ali cada juiz com uma cabeça, cada administrador com uma cabeça, você cria uma instabilidade nacional que gera dificuldades com investimentos, o cidadão não sabe o que faz, né? Então, eu sempre achei, defendo a questão da norma. A crítica que eu faço, ela é expressamente a natureza procedimental da consulta. Por quê? Porque eu não discuto que o TSE ele pode e deve, na sua função administrativa, né, organizar as eleições. O problema é que o instrumento que a gente está utilizando, na minha concepção, ele é um instrumento que tem profundos equívocos procedimentais. Né? Assim, vamos na prática como é que às vezes acontece, né, Marilda? A gente sabe disso. Junta lá um partido, bola lá um negócio lá em cima, entra com uma consulta, essa consulta analisada, quando você menos espera, surge um assunto que muda completamente, ninguém estava pensando nada disso. Se a gente faz um paralelo, tanto com o controle de constitucionalidade, lá, a Lei 9868, como a 882, que são 2 paradigmas interessantes, e vai para o CPC com a lei de introdução, com o incidente de uniformização de jurisprudência, a gente vai ver que tem um procedimento, né? E esse procedimento ele garante uma visão democrática do processo, a participação dos interessados, né? Que você torna aquele controle, que é um controle incidental, em algo difuso. Essa é a minha preocupação hoje no instrumento da consulta. E vou mais. Eu acho que concordo plenamente. E acho, inclusive, que a gente pode propor no TSE a alteração do regimento para poder processar as consultas de forma diferente, para que eles acolham a LINDB e passem a processar nos termos da LINDB. Porque a verdade é que o TSE ainda resiste, inclusive, ao efeito vinculante. Exato, mas acho que eu concordo plenamente. Você vê, por exemplo, o TSE resiste ao efeito vinculante, resiste à questão da própria LINDB, resiste ao CPC, aquela resolução que eles fizeram de adaptação da legislação processual civil, ou seja, assim, eu vou dizer aquilo que se aplica ou não se aplica em matéria eleitoral, né? Assim, e você vê que ele deixou ali, com todo respeito ao nosso Henrique ali, que foi um dos formuladores ali da resolução, mas eu fiquei muito preocupado ali, porque ali ele falou, olha, por exemplo, vou dar um exemplo hoje como ficou.
lá naquela oportunidade a gente não inseriu perícia. A matéria pericial, por exemplo, ela não foi, vamos dizer assim, absorvida pela resolução do TSE. Aí agora, nessa resolução atual, enfim, o TSE pegou e falou, não, agora a gente vai fazer. Se você tem laudo pericial para pedir na AIGE, você tem que fazer a perícia antes da audiência. Como é que você vai fazer a audiência primeiro para depois fazer a perícia? Né? Então, assim, mas precisou mudar a resolução para aplicar o que está no CPC. Né? Então, assim, são certas coisas que às vezes eu acho complicado quando você dá esse poder normativo ou poder interpretativo global para garantir o devido processo legal. Essa é a minha preocupação. Né? No final das contas, né, Marcelo? Nesse caso, a resolução está valendo mais que a lei. Pô. Exato. Ela passa a valer mais. É essa a minha crítica, sabe, Marilda? Não é quanto à finalidade. Acho que do ponto de vista da finalidade, eu concordo com você. Se a gente tiver quanto mais normas para normatizar, mas eu queria jogar uma pergunta aqui, já que está todo mundo... Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, que está todo mundo aqui, só gente boa, para fazer o seguinte. E se nessa emenda constitucional que está se pensando em fazer, dizem que essa semana sai um projeto aí de emenda vindo do TSE, se vem nessa emenda aí, delegando ao TSE o disciplinamento de questões sanitárias para organizar do ponto de vista global, o que vocês acham? Vocês acham que valia? Daria condição? O que você chama por questões sanitárias? Não, eu estou dizendo o seguinte, a grande preocupação nossa nessa eleição é como é que eu adapto, como é que eu faço a eleição no meio da pandemia. Não é isso? Se vem uma emenda da Constituição lá dizendo, está adiada a eleição para dezembro e eu garanto aqui, delego ao TSE a adaptação dos procedimentos para compatibilizar a legislação eleitoral e as questões sanitárias. Eu acho que essa emenda seria inconstitucional de cara, né? Porque ela contra o Pacto Federativo. Mexe com cláusula pétrea. Então a gente volta no mesmo problema, né? Os municípios e os estados continuam com a competência para disciplinar a matéria sanitária, né? Mas eles vão continuar assim. E eu não vou deixar de jogar a culpa na União, porque... deixar de botar a culpa em quem, Marilda? Perdão, que eu não vi. Na União, porque é o meu principal esporte atualmente. Mas... Adriano tá ouvindo, não. Aproveita que Adriano não tá ouvindo. Adriano é democrata. Adriano é democrata. Adriano deixa ouvir, não tem problema. Porque a União perdeu uma grande oportunidade. A União perdeu uma grande oportunidade de fazer o que se esperava há muito tempo também no direito administrativo, que era atuar nas competências coordenadas concorrentes. Não foi falta de insistência do Senado e da Câmara. Eu mesmo participei da produção de 2 projetos de lei complementar. Foi uma insistência, uma peleja, mas o presidente se recusa a sentar com os governadores e com os prefeitos. Isso é um absurdo. Se a gente tivesse tido a mínima iniciativa de coordenação da competência concorrente, que é a orientação constitucional, não tem condição de você exercer competência concorrente nesse samba do crioulo doido, cada um correndo para o lado. A competência da União não é fazer lei geral usurpando competência para definir o que é serviço essencial. Isso chama invasão de competência. A competência da União é expedir normas gerais de atuação coordenada nas competências concorrentes. Aí agora a gente chega nesse ponto que a gente está. Qual? Cada um correndo para o lado. Só que a gente virou uma república de distribuição de culpas e não uma república de coordenação de competência. Vai acontecer isso mesmo, mas a solução certamente não pode ser inconstitucional, né? Você atribuir competência à justiça eleitoral que permita romper o pacto federativo não só é inconstitucional, como é impeditivo em cláusula pétrea por conta do rompimento do pacto federativo. Pronto, falei. Ô, Marilda, eu acho que a sua crítica ela é muito boa e a gente deve assumi-la. Quando eu digo a gente deve assumi-la, todos nós devemos assumi-la no sentido de que nós vivemos realmente um momento muito peculiar da Garcia, para dizer o mínimo. A gente vive um momento de uma tensão institucional que ela vem se elevando já há alguns anos, em que as soluções elas são todas excessivamente tensionadas, politizadas e com baixo viés de diálogo. Isso é muito ruim. Isso não é bom. E óbvio que há um tour de força constante entre as instituições,
o que também é muito ruim. Então, a gente está numa fase que não é uma fase de luzes, não. Eu não sou iluminista, então, quando estou falando luzes, é luzes no sentido não iluminista, tá certo? A gente está numa fase de refletir de uma forma mais coordenada, politicamente de construir realmente pontes de forma madura. Isso é fundamental. A gente tem, e não é só uma realidade hoje brasileira, ela tem sido no Ocidente, não só nos Estados Unidos, em França, aqui com maior intensidade ou não, mas é uma realidade hoje internacional e a gente está num momento, eu acho que muito de transição, inclusive do próprio viés democrático, em que as democracias elas vão ficando até semidiretas. As redes sociais botam as pessoas na rua com o levantamento de uma hashtag. E isso pressiona, quer dizer, a própria democracia representativa ela está sendo repensada, não, ela está sendo remodelada sem pensar sobre isso. E acho que é uma reflexão também que temos que fazer. Então, Marilda, muito pertinente, sempre muito bom. Agora, deixa eu provocar um pouquinho mais sobre isso. O Marcelo, ele fez a provocação dele. Eu queria ouvir, professora Vânia, você também, nesse aspecto do seguinte. Na mesa anterior, discutimos essa questão Veja, quando nós discutimos aqui poder regulamentar, e eu falei dessa atuação jurisditiva, erga omnes, em questão de ordem, a questão da consulta, que ela continua problemática, e acho que a Marilda ajuda a desproblematizar ao colocar o direito administrativo na ordem da discussão. Isso é muito pertinente e é essencial até. Acho que nós temos aqui um ponto, professora Vânia, para se pensar também, que é o seguinte: está bem posto pela Marilda, inclusive, a hierarquia administrativa e, portanto, a limitação do juiz eleitoral em fazer, por exemplo, mudança de calendário de eleição. Esse é um ponto que o Ricardo, inclusive, pensa um pouco. O Ricardo parece que não está mais aqui, mas pensa, às vezes, um pouco diferente. Levanta o artigo do Código Eleitoral para, numa eventualidade, o juiz poder fazê-lo. Vânia, me diga uma coisa, o juiz eleitoral, dentro dessa lógica, a gente tem observado, você mesmo dá exemplos, a sua advocacia, a gente tem observado, tem sido, e a mesa passada mostrou muito isso, tem sido muito comum juízes eleitorais não baixarem instruções normativas no nível digamos assim, de extensão, de extravasar competência na justiça eleitoral que Marilda colocou. Mas os juízes eleitorais, não raro, têm baixado instruções normativas. Aliás, não só ele, o Ministério Público também. Por vezes, o promotor público, numa eleição municipal, ele se sente delegado, ele se sente juiz, ele se sente o padre, o pastor, ele se sente, enfim, a mãe de santo. Dentro disso, professora Vânia, como é que você analisa essa atuação dos juízes eleitorais agora, do ponto de vista hoje do viés que nós temos prático? Como é que você vê os remédios jurídicos para atacar? Marilda falou sobre reclamação, por exemplo. Nós estamos aqui no campo do exercício do poder de polícia, atividade inerentemente administrativa. Como é que você verifica isso? Qual é a sua visão? Tá no silencioso. Perdão, colegas. Eu acho que a gente tem que começar a se preparar para um monte de mandado de seguranças, né? Eu tive um caso uma vez, né, que esse me é assim muito peculiar, que a juíza tinha sido proibido a propaganda eleitoral no município. André, tira o som. Fábio Brito, por favor, tira o som. André, você como controlador... Nós estamos aqui falando exatamente desses abusos, né? Dessa dosimetria, né? Do alcance, da extensão, né? Dessas sentenças, né? Muitas vezes
maculando, né, a questão de competência devido ao processo legal. Imagine você, Adriano, uma decisão num município, aqui no interior do estado do Rio, onde a juízo único na cidade, proíbe a propaganda. Lato sensu. Ninguém, nenhum partido, não se poderia fazer propaganda, né? Então, vocês vejam, né, que a criatividade do julgador no Brasil chega a limites impensáveis, né? Por mais que tenhamos, né, toda boa vontade, né, nessa questão, né, do ativismo, da principiologia, não é? Uma vez deu uma briga violenta aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, até com o Marcelo, foi com o Márcio Vieira, né? E a corte, cheguei a comentar contigo, né? Uma briga mesmo, né? Por causa exatamente desses posicionamentos e tal, né? Eu, na eleição passada, também enfrentei muito o juiz da propaganda sobre uma série de arbítrios na questão religiosa, né? Coisas assim muito graves mesmo. Eu acho que, no fim das contas, né, nós estamos, às vezes, pensando um caso ou outro, mas o problema é geral, né? Já começa até dessa configuração hoje, né, da contradição entre a separação dos poderes, né, e o próprio poder regulamentar da justiça eleitoral. O juiz eleitoral ele tem, por si só, já um protagonismo, né? Exatamente pelo próprio desenho que a justiça eleitoral se coloca. Eu acho que nós vamos ter que ter, né, uma união de forças muito grande com o próprio poder legislativo nesse momento para poder conter essa sanha de avanços, né, do poder judiciário. Eu acho que, em matéria, por exemplo, das eleições, se as coisas não estiverem disciplinadas de forma muito amarrada e com a hierarquia devida que a Marilda já colocou na fala dela, nós vamos ter, na verdade, um elemento majorado, né, de algo que sempre existe a toda eleição. Esses arbítrios, né, isso já faz parte do nosso cotidiano. O fato desses juízes darem essas decisões heterodoxas. Todos aqui estão acostumados a enfrentar esse tipo de coisa. Nós temos apenas o elemento novo, né, do Covid, que vai nos trazer uma série de debates em relação às questões de competência que, ao meu sentir, a Constituição atende muito bem, se for respeitada, né, Adriano? Se for respeitada, ela atende muito bem, porque as competências, né, para quem quer aplicar de fato a Constituição, elas estão muito bem traçadas ali. Tanto que, quando o Marcelo fez a provocação, eu e Marilda respondemos de imediato. É inconstitucional, porque vai mexer com o Pacto Federativo, é cláusula pétrea e tal. Saiu quase como ato reflexo, Marilda. Quando o médico tem aquele martelinho, bota no joelho, você já responde, né? Saiu ato reflexo. Né? Porque as que não aguentam, né? A pessoa já responde, né? No ato reflexo. Mas o fato é que nós temos um histórico, né, de desrespeito constitucional, um histórico de casuísmos, né, um histórico onde os elementos políticos, né, acabam, infelizmente, tendo primazia sobre o elemento jurídico. Adriano, semana passada, deu uma magistral aula ali na nossa pós-graduação do Rio de Janeiro, né? Ele foi exatamente fazendo toda uma historiografia desses movimentos do judiciário eleitoral, né? E que todo mundo achava graça, todo mundo achava bonito, né? Falamos até do Cândido, né, Adriano? Do candidato Cândido puro. Nós chegamos a esse ponto, né? O ponto hoje que nós temos aqui que debater, né? Embora o debate aqui possa parecer complexo, se a gente tirar o eidos aqui do que nós estamos debatendo se a Constituição vai ser aplicada ou não.
Simples assim. Até nessa aula na UERJ, essa história do Cândido, né, que a gente eu fiquei brincando depois, olha, cadê o Cândido, né? Hoje, no final das contas, com essa história o candidato tem que ser cândido, limpo, e o Cândido, cadê o Cândido? No final das contas, pela viela, primeiro pela fresta aberta pelo 41A, depois pelo que se fez com a ficha limpa, e aí a Lava Jato deu o desfecho final, destruiu-se a lógica da política com o tal do moralismo eleitoral, de tal sorte que o próprio fazer político virou um grande problema. E a gente vive um momento em que as instituições políticas, elas todas estão sendo questionadas e deslegitimadas dia a dia. O que é muito ruim e até antidemocrático. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente está indo para o final da nossa... A gente está 1h30 de um diálogo aqui bastante rico. E eu não queria, antes de encerrar, sem a gente aqui ter uma audiência muito privilegiada, deixar aberto a quem desejar fazer Está aqui Luciano, está aqui Patrícia, está aqui Fábio Gomes, está aqui o Ricardo, nosso querido paraibano, está aqui o Ricardo Penteado, enfim, não nos falta o Igor Franco, Carla. Vocês ficam à vontade para fazer, se desejarem uma última pergunta, assim, uma colocação rápida, se tiver alguém assim, algum desses pontos colocar, para a gente partir para o encerramento. Alguém deseja fazer alguma observação, alguma colocação? Ok? Luciano, eu quero lhe agradecer. Eu não desisto nunca, viu? Você tem? Não, Maria. Você não, eu não desisto nunca, Adriano. Não, você não, peraí, você não vale, porque você vai falar. É só para os outros, você. Você é sujeito passivo dessa colocação, não é sujeito ativo, não. Alguém quer fazer? Bom, eu vou deixar então. André, você como moderador, que aliás eu sou muito grato, você hoje foi um grande parceiro, e melhor condução não poderia haver. Você quer fazer alguma colocação final, André? Para os nossos... Não, Adriano, só parabenizar aí, o nível excelente, né? Manteve aí o padrão aí, Adriano Soares. Então foi muito bom, parabenizar Vânia, Marcelo e Marilda pela excelente mesa aí que eles nos brindaram. Vamos aqui inverter o ver, que eu vou deixar as mulheres para o fim aqui, porque agora é mérito delas. Aí eu deixo a Marilda colocar. Marilda, você quer colocar alguma provocação? Que aí você provoca antes de ir para o encerramento. Quer provocar, provoque. Você, como uma boa mineira, está ali a Patrícia, outra mineira, gostam de uma boa rinha. Diga lá. Não tem provocação nenhuma para fazer, não, sabe, Adriana? Eu só queria também agradecer pela oportunidade, dizer que foi muito, muito bom debater. Essa semana eu tive uma experiência muito curiosa, me posicionando no Facebook com 1 milhão de discussões, e eu percebi que, de fato, a gente precisa se posicionar, sabe? Independentemente do lado que a gente tome das coisas, é preciso estabelecer o diálogo, porque as pessoas, elas estão abertas ao diálogo, ainda que seja um diálogo raivoso, e que muitas vezes uma minoria é muito mais barulhenta, e tudo não está na mesma sacola, sabe? Cada tema é um tema, e lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tenho assumido muito o mesmo compromisso dos professores no pós-guerra, e acho que a gente tem um compromisso pessoal e um compromisso profissional de falar sobre aquilo que a gente sabe, sobretudo no mundo em que a internet deu para as pessoas a sensação de que ler um texto sobre uma coisa dá para elas habilitação para dar um parecer, né? Isso não significa estabelecer um padrão elitista de diálogo, pelo contrário, ter estudado um determinado tema não faz a gente melhor do que ninguém, mas a gente tem o dever de colocar as coisas que a gente sabe no seu devido lugar. Então, acho que talvez essa seja a minha provocação, assim, para a gente poder assumir o papel que é nosso dever, depois eu, sobretudo, de ter estudado a vida inteira numa escola pública. E por isso que eu disse, eu não desisto nunca. Não desisto, assim, pelo menos meu grão de arroz eu vou deixar, se ainda me sobra algum restinho de tempo, ele vai servir para isso.
Marilda, eu só tenho a agradecer. Eu vou fazer um fecho final, mas agradeço muito a participação. Ela é sempre rica, sempre muito bem-vinda. E sempre quando a gente estrutura o diálogo, e mesmo nessa questão de lados, eu acho que se a gente começar a compreender que em política a gente não tem lados propriamente fechados, mas existem questões de fundo que precisam ser bem tratadas, os personagens passam. Eu acho que às vezes o que a gente precisa discutir muito são certos valores. Se a gente for observar na discussão do direito eleitoral ao longo do tempo, surgiram aqui e ali personagens, surgiram aqui heróis, e nós fomos nos perdendo em aceitar e nos perder muito em olhar para os personagens e esquecer, às vezes, questões de fundo. Isso que você colocou um pouco. Essas questões é que os valores que impregnam uma sociedade, as discussões de fundo sobre ela, e a gente poder estabelecer não padrões de desunião e de distinguish constantes, mas sim padrões em que nós possamos, de uma forma mais aberta, mais plural, se conversar, se olhar nos olhos, buscar o entendimento. Então, eu tenho as minhas visões que não são fechadas em A, B e C. Eu não tenho heróis, eu só tenho um Deus. O único que se fez carne, morreu, ressuscitou, não tem outro. A gente precisa ter uma abertura muito para valores e refletir sobre eles. Que sociedade a gente quer, que sociedade a gente busca. Eu acho que a gente tem construído muito isso aqui. O fato de a gente estar aqui dialogando sobre direito eleitoral e aqui e ali, naturalmente, sobre valores, sobre princípios, eu acho que isso aqui é fundamental. E a diferença enriquece o debate. Então, para mim, é sempre muito bom ter alguém como você aqui, alguém que ilumina, alguém que reflete, alguém que traz coisas novas, alguém que não é... E que bom, que não é superficial. É muito ruim a gente discutir a superficialidade. Quando a gente consegue extrair reflexões ricas como as suas e as que você propõe, que nos incomodam, e que incomodam no sentido de tirar do comodismo, incomodam no sentido de tirar da comodidade. Isso é muito legal, é muito rico. Então, obrigado mesmo e quero você mais vezes aqui pertinho, discutindo, dando a sua opinião, refletindo, melhor coisa do mundo. Marcelo, para fechar com a professora Vânia. Marcelo, me conte, dê suas palavras. Eu queria só agradecer. Antes disso, deixa eu lhe agradecer. Você é um cara de uma disponibilidade constante, de uma inteligência, sempre também traz riqueza ao debate, está sempre proposto a dialogar. Então, mais uma vez, Marcelo, é sempre bom tê-lo aqui por perto, uma alegria imensa. E obrigado, as palavras suas. Não, Adriano, eu quero lhe agradecer. Você sabe, eu já lhe falei isso uma vez, você é uma grande referência para mim, eu acho que para todo mundo. Estava até comentando com Vânia, os alunos lá da UERJ ficaram impressionados com a sua exposição, mas é fruto de um cara que tem personalidade e há muito tempo defende, né, a construção de uma doutrina eleitoral. Então, a gente tem que referenciar você, né? Você é, sem dúvida alguma, um exemplo para todos nós aí de como é importante a gente insistir na produção científica. E eu estou ao lado aqui de duas pessoas que, para mim, também são, assim, eu falo isso, referências diárias, né? Diárias. Eu me consulto todos os dias, né? A primeira, minha orientadora do coração, que é Vânia, né? Uma querida irmã que a vida me deu, e a outra, Marilda, também, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração. Eu sempre digo, são duas pessoas que eu sou realmente apaixonado do ponto de vista intelectual, são pessoas que são, para mim, dois iluminares. Aí, assim, André, né? Meu amigo também de muito tempo, hoje é considerado, viu, Adriana, Marília Gabriela do direito eleitoral, porque agora tudo que é as grandes referências aí, né, agora, né, altamente, né, procurado para as grandes entrevistas, né? Então, assim, a gente tem que agradecer, não pode deixar um momento do que ser Luciana Gimenez, né? Né? Eu vou ter que invadir isso para dizer o seguinte: deixa essa história de Maria Gabriela rodar a Campina Grande do modo. E aí eu queria também, não vou perder, porque nós estamos num sábado à noite, eu queria, assim, baseando nessa inspiração de Fábio Brito junina, porque ele entrou aqui já tocando São João para todos nós aqui, né? Eu queria dizer o seguinte: a gente está num momento, né, que a gente precisa pleitear as luzes, né, do que as trevas, né? E eu acho que a gente está unido, debatendo, dialogando, discutindo,
Isso é muito importante, porque a gente tenta trazer, pelo menos, inspiração para esse futuro que a gente precisa trabalhar com um momento muito preocupante. Além dessa pandemia que a gente está vivendo, há indiscutivelmente uma instabilidade democrática que eu não quero que meus filhos vivam isso, né? Eu lembro, escutei muito, eu não vivia a dureza da ditadura, meus pais viveram, meus avós viveram, mas eu não quero isso para mim, não quero também esse extremismo que eu acho muito ruim, né? Essa falta de diálogo, essa falta do viver bem, que às vezes muito no espírito junino a gente sempre tem, né? De confraternização, de estar todo mundo junto, né? Isso a gente está perdendo no Brasil, isso é muito ruim. Então, assim, eu espero que a gente tenha aí esse retorno ao diálogo, esse retorno ao consenso, que é muito importante no nosso país. E agradecer demais estar aqui com vocês. E daqui a pouco eu vou dar uma de Luciano Guimarães, abrir um vinho para comemorar essa tarde e noite de hoje, viu? Muito bom. Muito bem, Marcelo. Professora Vânia, primeiro dizer que é sempre uma alegria, uma honra tê-la aqui com a gente. Eu tenho um carinho imenso, uma admiração enorme. Então, e é de uma riqueza sempre a sua presença. Saiba disso, do meu carinho, do meu apreço, não só afetivo, mas intelectual. Não é de hoje, você sabe disso. Então, a palavra é sua. Professor, eu queria terminar presenteando a Marilda, né, que falou da missão, né, dos professores no pós-guerra, Marilda. Eu terminar te dando um presente de esperança. Um presente de esperança que talvez, às vezes, a gente de experiências vistas, né, em outros povos, nós temos que tirar ensinamentos, né, para a gente aqui. Nós hoje vivemos, né, um mar de radicalismos, de intolerância, né, de falta de luzes, né? O professor brincou que não era um iluminista, mas nisso, né, não em muitas outras coisas, mas nisso eu concordo com o ministro, né, que está faltando, né, um pouco de... Né? Eu discordo de muita coisa, mas nisso eu concordo muito, né, que está faltando uma forte dose aí de iluminismo, né, na nossa sociedade. Marilda estava falando exatamente do compromisso do papel dos professores, né, de colocar o que sabe, né, para a contribuição dos debates. Eu queria terminar com uma experiência que eu vivi no ano passado, professor. Pode parecer um assunto divorciado aqui da nossa pauta, mas não é não, porque foi uma lição grandiosa que eu recebi. Eu, ano passado, fui dar aula na Universidade A Sapienza, lá em Roma, e quando visitei o parlamento da Itália, estava ali, André, fazendo um lobbyzinho para ver se arrumava uma publicação para mim ali na revista, estava lá fazendo, né, aquele nosso lobbyzinho. E aí eu fui convidada para dar uma aula num projeto, né, do parlamento com o governo da Itália, e um projeto que congrega os partidos políticos todos de formação de jovens políticos. Eu fiquei assim, mas como é isso? Não, a senhora prepara uma palestra aí sobre a questão da transição, o novo governo, Bolsonaro estava assumindo, né, como é que se dava ali esse cenário, inclusive no plano internacional. Eu lá fui, né, dar essa aula para esses jovens. E lá descobri que a coisa era o seguinte, cada partido político indicava, né, os seus melhores garotos, né, mandava até um menino, uma menina, né, para que tivesse assim um equilíbrio, né, dos indicados. Era o partido que fazia essa escolha dentro da sua, né, discricionariedade ali de quem eles queriam investir politicamente nas suas juventudes. E o fato é que a sala de aula era composta por jovens de 17, 18, 19 anos, bem jovens mesmo, que ficavam ali juntos, em tempo integral, né, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, estudando juntos furiosamente ciência política, direito constitucional, história, relações exteriores e tal. Quando eu terminei de dar aula, fiquei conversando longamente com o diretor e ele se virou para mim e disse assim: professora,
aqui mora o futuro parlamento da Itália, né? E nós fazemos esse projeto para investir, primeiro, qualitativamente em todos eles. Nós queremos, do menino que é da direita até o comunista, que seja uma pessoa extremamente bem preparado em termos acadêmicos. E, por outro lado, passamos aqui valores de tolerância, valores de respeito, que eles são obrigados a conviver, são obrigados a interagir, são obrigados a debater, a aceitar a alteridade, né? a reconhecer o outro, a reconhecer o diferente, desde meninos. Então, amanhã, quando forem deputados do parlamento, quando forem senadores, 20, 30 anos depois, guardarão, né, daquelas lembranças, professor Fábio, aquele ensinamento, né, o convívio, né, com garotos que pensavam diferente, sairão qualitativamente bons e aprenderam a lição da convivência, né, com pessoas que ideologicamente, né, vêm das mais diversas matrizes. Então, eu fiquei muito impressionada com aquilo. E quando a gente volta e vê, né, determinadas arenas romanas, né, as pessoas se degladiando sem argumentos, né, na insensatez, né, no império da insensatez, sem ter, né, o ouvido educado para escutar o outro com os seus argumentos e tal. E tudo que, de certa maneira, está se vivendo, não é? Eu acho que é a hora de nós todos arregaçarmos as mãos, né? Somos também professores, né, Marilda? E por isso, né, dediquei essas palavras aí à sua colocação. Nós não podemos simplesmente esquecer do que está acontecendo aí fora, né? Nós temos um dever, sobretudo, não de fazer valer a nossa opinião, não de fazer valer, né, os nossos posicionamentos como mais importantes. É claro que nós vamos defender posicionamentos, vamos defender ideias, mas, antes de mais nada, nós temos que fazer um resgate iluminista mesmo, né, o que nós estamos passando. Não é um combate à ignorância, um combate à insensatez, né? Nós estamos aí, daqui a pouco, né, com milícias ideológicas urbanas na rua, né? Vamos terminar como? Com patrulha ideológica daqui a pouco, né? Gente uma espancando a outra. Então, eu acho que nós que temos, né, vamos dizer assim, o privilégio de fazermos parte, vamos dizer assim, de uma elite intelectual que teve um pouco mais de oportunidades, né, do que os demais, nós temos o dever de sermos guerreiros incansáveis em prol da democracia. E eu queria terminar, né, demonstrando todo o meu apreço, professor, toda a minha admiração ao senhor, pelo democrata que o senhor é, né, sempre permitindo aqui nos seus espaços, né, de debate as pessoas, né, das mais diversas posições, pessoas que pensam diferente do senhor. Olha, o senhor não imagina a admiração acadêmica e pessoal que eu tenho, né, para o senhor, exatamente por saber que o senhor tem essa semente, né, da democracia dentro de si, assim como eu tenho também. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar aqui com colegas que eu tenho tanta admiração e apreço. Ô, Vânia, obrigado. Eu quero encerrar dizendo duas questões rápidas para vocês sobre o que nós falamos aqui no final, questão dos valores. Eu acho que o grande valor que todos nós, uma das coisas que sempre na nossa história, agora falando especificamente do direito eleitoral, que está vindo a sendo um pouco de pano de fundo que nós estamos vivendo no âmbito político. Nós sempre negligenciamos, como disse o professor Avô em um dado momento, às vezes por interesse, porque aquela causa que nós militávamos era boa e nós muitas vezes renunciamos a discutir a doutrina eleitoral e as posições que seriam as mais adequadas em relação aos institutos
em relação à seriedade com que nós devemos encarar os signos jurídicos, de que isso não é caixa vazia. Quando eu vejo, por exemplo, se destacar a defesa intransigente da Constituição, quando nós temos hoje uma Constituição que já não é a de 88 faz tempo, porque é uma Constituição que é uma coxa de retalhos, que já não é a Constituição de 88 porque, inclusive, muitas vezes esvaziado pelo próprio guardião dela. Dou um exemplo muito grande, quando nós... É interessante como as expressões elas se perdem. Quem hoje, em direito constitucional, discute sobre cláusulas pétreas? Olha aí. Quem hoje? Quem na teoria do direito constitucional fala em cláusula pétrea? Se vocês observarem, o pós-88, essa era uma das questões fundamentais a ressaltar. Nossa Constituição tem cláusulas pétreas que não podem nem ser modificadas por emenda, mas são modificadas por mera interpretação textual, inclusive com redução de texto. Está aí, princípio. Olha, quais eram os valores republicanos e democráticos lá da Constituição? Discurso de Ulisses Guimarães: eu tenho nojo da ditadura. Por ter nojo da ditadura e dos abusos que ela praticava, os direitos e garantias fundamentais colocados no artigo 5º ficaram cláusulas pétreas. Presunção de inocência. E nós começamos a o quê? Por teses ou interesses, a transformar o que era garantismo em bandidolatria. O que era cláusula pétrea, a buscarmos sempre esvaziar com interpretações que simplesmente tiravam qualquer firmeza. E hoje nós vivemos, sim, uma insegurança jurídica. Quando o próprio Supremo Tribunal Federal tem um inquérito policial, que aquilo fala inquérito judicial aberto, que viola as escâncaras cláusulas pétreas, que advogados têm que bater a porta, peticionar para o Twitter para ter acesso, que investigados são chamados aí à Polícia Federal sem ter acesso sobre o que estão sendo investigados, e a nossa consciência adormecer com isso. É preciso a gente separar o que é posição política do que é uma posição em defesa do Estado de Direito, com começo, meio e fim. Nós não podemos ter, e esse eu acho que é a grande discussão que nós devemos ter, essa democracia aqui, que eu busco sempre, aqui no caso, tem um aspecto que eu quero dizer sempre a vocês. Eu não concebo fazer ciência sem ouvir o teste de falseabilidade, sem que a gente ponha as nossas proposições sempre em questão. Se a gente não faz isso, isso não é fazer ciência, é fazer grupinhos de patotas, de amigos, tomar um bom vinho, bater um bom papo, e no final saímos pensando a mesma coisa porque não pensamos diferente e por isso estamos juntos. A grande riqueza disso aqui que a gente está construindo juntos é justamente a diferença real, rica, profunda, que a gente sai um pouco diminuídos naquilo que acreditávamos e mais ricos porque convencidos daquilo que outros acreditavam e nos convenceram. Aí a gente cresce junto. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que é tão bom essa diferença. Eu quero agradecer mais uma vez, do fundo do coração. Ricardo, obrigado por abrir aqui a sua casa, que esse Zoom aqui, essa sala aqui nós somos recepcionados de uma forma muito carinhosa por você. Eu quero dizer ao Fábio, ao Igor, que entrou aqui, a nossa mesa número 1, eu vou remarcar para que a gente faça, viu, Fábio, com essa mesma estrutura que nos permite esse diálogo. Eu vou ver o que é que houve no Teams, porque o Teams permite isso, e eu é que sou ignorante, que estou apanhando, não sei porquê. Mas a minha casa está sempre aberta. Virtualmente e depois corpo presente, por favor. Luciano, para terminar, eu queria agradecer a todos vocês, Carlinha, que eu estou vendo aí, o nosso querido Ricardo, aí na nossa Paraíba, sempre bom tê-lo aqui, professor. E dizer a você o seguinte, Luciano, você hoje, além de tudo na mesa, que foi fantástica, mas aquela do juiz Mendigo está gravada. Aquela vai ficar, tá certo? Luciano, né? Eu cheguei a ver o juiz disfarçado, viu? Eu cheguei a ver o juiz disfarçado. Luciano nos apresentou dois tipos de juiz, né? O juiz Daiane dos Santos, que foi o que ele disse que pula,
pulou o muro, e o juiz Gugu Liberato, porque Gugu Liberato se fantasiava também para fazer um quadro, né, dividir. Duas figuras jurídicas que Luciano nos apresentou. Professor Adriano, parabenizar a você, em nome de todos que estão aqui, todos já reiteraram o apreço e o carinho pelo senhor, agradecer demais o convite. Não é à toa essa sua capacidade aí que você demonstrou, não é à toa que eu lhe chamo carinhosamente do gênio indomável, né? Porque além de uma cultura jurídica imensa, ainda é esse efervescente, esse vulcão aí que vibra com a matéria como o direito eleitoral. Então, só agradecer a você pelo carinho e atenção. Pronto, então vamos encerrar. Ricardo, você, veja só, você não só é o nosso anfitrião, como está o dono da gravação. Aí me envie para publicar nas redes sociais. Eu passei a gerência agora para o André, mas eu acho que está tudo arquivado no meu arquivo aqui. Você pode deixar a gente ver depois. Minha gente, boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite. Tchau. Parabéns a todos. Boa noite, tchau, gente. Tchau, Patrícia. Saúde. Gente, beijo, tchau. Patrícia, Adorei beijo. ver todo mundo. Valeu. Saudade de todo Beijo mundo. para todo mundo. Luciano lá no vinho, ó. Tá vendo? Luciano, beba aí por mim. Vamos aqui no vinhozinho. Tchau, Marcelo. Luciano, tu tá Tchau, até tchau, com um gente. decantador, olha, menino. Que Gente, a chique. verdade está no vinho. No mundo de tanta falsidade. Agora eu vou falar só uma última coisa. Adriano, antes de eu tomar posse, faltando 3 dias, me coloca numa mesa para falar logo desse assunto. Vai ter volta. Vai ter